tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 13. Quando o vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam, melhor dizendo, chegar à cidade a salvo. Por isso levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente. Um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que ele fosse levado pela tempestade. Então navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado ao navio. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo, pois temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso também baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, com os ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação, melhor dizendo, começou a lançar a carga do navio fora. No terceiro dia removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram ao mar. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, e escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as nossas esperanças. Se você puder, feche seus olhos, curve a sua cabeça, pedir para você convidar Deus a ministrar o seu coração nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado por podermos cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, celebrar ao Senhor. Nesse culto, Deus, não estamos aqui para te pedir algo, não estamos aqui para alcançar um milagre, não estamos aqui, Senhor, apenas pela bênção. Nós viemos para adorá-lo, para cultuá-lo. E se alguém entrou aqui com uma motivação diferente disso, que o teu Espírito Santo possa atraí-lo a esse tempo de culto e adoração. Porém, quando estamos à sua presença para cultuá-lo, sempre recebemos algo que vem do Senhor. E eu tenho certeza, Deus, que assim como pela manhã o Senhor ministrou muitos corações aqui, a noite não vai ser diferente. Que o Senhor possa, Deus, nos trazer respostas, instrução, prevenção. Que o Senhor possa nos trazer alimento através da tua palavra. Que todo desânimo, que todo cansaço, que toda angústia neste momento sejam aplacados, neutralizados. Que toda preocupação, Senhor, seja neutralizada. E que a nossa alma, ela se permita ser tocada pela tua palavra. Que a nossa mente se permita ser conduzido pelas tuas verdades. É a minha oração, em nome do teu Filho Jesus. E aquele que concorda, diga: muito obrigado, Roberto. Atos 27, provavelmente ele é um dos momentos mais desconfortáveis da caminhada ministerial de Paulo. Por mais, Nerley, que ele tenha sofrido muito, há um episódio que ele fala das suas lutas, dos seus naufrágios. José Antônio, ele fala dos açoites, das perseguições e das prisões. Porém, eu acredito que nada, Luana, se compara a esse episódio da vida de Paulo. Paulo, ele foi, na minha avaliação, o maior apóstolo da igreja gentia. Por que eu digo o maior? Porque os outros apóstolos de Cristo que andaram com ele, os 11 que permaneceram, eles também, parte deles também pregaram aos gentios, que ou seja, não eram judeus. Paulo não caminhando com Jesus, mas tendo um encontro com ele no caminho de Damasco, sendo ministrado por ele, transformado por ele, vindo, perseguido a igreja, mas depois vindo a se tornar igreja. Ele é o mais ativo, mesmo não estando ao lado de Jesus, na igreja gentia. Ele fez pelo menos 3 grandes viagens missionárias. Ele fundou dezenas de igrejas para os povos não judeus. E posso dizer sem sombra de dúvidas que a igreja cristã de hoje, ocidental, ela é totalmente baseada e conduzida por aquilo que Paulo ministra em suas cartas. Ou seja, a Bíblia, não estou dizendo que é o restante da Bíblia não seja, mas a Bíblia de formação da igreja, o manual de formação da igreja estão nas epístolas paulinas, sem sombra de dúvidas. E aqui esse é o último episódio da última viagem de Paulo, que ela não é chamada como uma viagem missionária, mas se torna uma viagem missionária, porque ele foi julgado, não foi encontrado nele motivos para manter a prisão, mas ele chama para ir a Roma, porque Deus disse que ele tinha que pregar em Roma. Ele queria se apresentar diante de César, e na verdade havia ali um propósito para que a igreja fosse de fato levada ao mundo inteiro,
Porque depois de perseguida por Roma, a igreja se torna a religião principal de Roma, ou seja, o propósito José se cumpriu na vida de Paulo. Mas só para a gente entender esse episódio de Atos 27, Iva, a Bíblia diz que Paulo é levado pelos soldados e pelo centurião romano para Roma através de embarcações. A primeira embarcação que Paulo pega, Léo, leva ele até a metade do caminho. Não era um barco dos soldados romanos, não era uma unidade de remoção de presidiários como nós vemos na DPEM hoje. Na verdade, eles pegavam os presidiários acorrentados. Como Roma ela dominava, era um império que dominava todos os países e as cidades da região, eles simplesmente davam a voz de comando dizendo: vai nos carregar. E o dono da embarcação tinha que carregar. Porém, eles não atrapalhavam o natural da viagem, eles comandavam, continuavam. E o texto bíblico diz que no primeiro barco eles seguiram, aos portos, fazendo as entregas das cargas. E a segunda parte da viagem, eles escolhem um navio egípcio, que ele tinha uma direção para a Itália, ou seja, levaria eles exatamente onde eles deveriam estar. Porém, a Bíblia diz que essa viagem, ela foi um fracasso. Ela foi um caos. Foi uma situação extremamente desconfortável ao nível do navio. Depois daquilo que lemos aqui, ele chega a naufragar e todos ficam à deriva nesse processo. Porém, antes do naufrágio, Paulo, os outros prisioneiros, os soldados, o comandante, o capitão do navio, todos os tripulantes, os trabalhadores do navio e os viajantes acabam vivendo perdas. E eu quero chamar a sua atenção para um dos versos que nós lemos, que ele fala exatamente, eu não vou tê-lo aqui, não sei por que ele não está numerado, mas na parte onde ele diz assim: no dia seguinte, como os ventos de força de vendaval continuaram a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo os equipamentos do navio e jogaram fora. E ele finaliza essa parte no verso 20 dizendo: ao nível de nós perdermos a nossa esperança. Aqui nós vemos que essa viagem ela se torna um fracasso. Por quê? Porque eles tiveram perdas, e perdas substanciais. Primeiro, eles perderam as cargas, ou seja, tudo que o navio carregava. Era um navio de tripulantes, viajantes e cargueiro. Os navios naquela época carregavam sementes, carregavam especiarias, carregavam grãos, muitas vezes carregavam até pedras, minérios, carregavam madeira. E eles perderam toda aquela carga que valia dinheiro. A Bíblia diz que chegou no momento que eles tiveram que abrir mão até dos equipamentos do navio. Isso fala de alguns mastros, fala das velas, talvez grandes remos. Eles precisaram colocar para fora, porque não tinham como suportar a viagem com aquele peso extra frente aos ventos. E ao nível que no final a Bíblia diz que eles não perderam só o dinheiro, não perderam só o equipamento, como eles perderam a esperança, perderam a paz. Essa mensagem hoje ela vem tratar, Maurício, na vida de pessoas que estão perdendo, e vem prevenir algumas pessoas para não perderem. O propósito dessa mensagem hoje é Deus nos mostrar o porquê que algumas pessoas aqui, Edson, estão enfrentando situações de fracasso, perdas financeiras, profissionais, negócios, perdas de contrato, pessoas que talvez estão perdendo o seu casamento, estão perdendo os seus filhos, estão perdendo a sua paz. Nós normalmente acreditamos situações de perda. Deixa eu perguntar, eu estou falando muito rápido? Não estou empolgado? Se eu estiver empolgado, me avisa. Mas existem pessoas que elas estão enfrentando perdas e elas começam a acreditar as perdas aos levantes malignos. E eu entendo que existem situações, Luiz, desconfortáveis que nós enfrentamos, que é levante do inferno. Porém, existem situações desconfortáveis que nós enfrentamos, que infelizmente são consequências das nossas escolhas. E aqui nós vemos um capitão, nós vemos um comandante, nós vemos um dono de navio, nós vemos quem contratou aquele navio, perdendo as cargas. Provavelmente a tripulação perdeu seus objetos pessoais, sua bagagem. Tudo por quê? Porque tomaram decisões erradas. Eles perderam o navio, não foram apenas os equipamentos. Lá na frente nós vamos ver que o navio ele encalha e ele afunda. Eles perderam algo muito valioso. Eles quase perderam a vida, eles perderam a esperança. E a pergunta é, Cláudio, por que eles enfrentaram tantas perdas?
E hoje eu quero fazer um paralelo dessa mensagem, dessa história, na minha e na sua vida, e fazer uma avaliação. Por que você está perdendo? Pode baixar um pouquinho. Às vezes nós, como eu falei, acreditamos ao inferno e repreendemos algo que não foi o inferno que gerou, fomos nós. Quais são os motivos da sua perda? E se graças a Deus você não está perdendo, essa mensagem ela tem o objetivo de ser preventiva. Como Paulo quis ser preventivo para eles, para você prestar atenção, se você já não está trilhando o caminho do fracasso e da perda e não deu conta. Hoje pela manhã, quando eu terminei o culto, veio um rapaz, me procurou no final do culto chorando. Ele chorava bastante. Eu estava atendendo aqui e ele estava assim tão desesperado que ele queria cortar a fila. A equipe precisou falar: calma, espera um pouquinho, tem gente esperando aqui. E ele estava chorando, Rafael, bastante. E quando terminou o culto, ele falou assim: eu estou perdendo meu casamento. A minha esposa falou que não quer mais. Ela mandou embora. E eu não sei o que fazer. Eu falei: por que você entende que você está perdendo? Ele falou: depois de tudo que eu ouvi aqui hoje, a culpa é minha. A culpa é minha. Eu sou o culpado. Ele falou: eu sou chato. Eu cobro demais. Eu chego a ser insuportável. Eu sou ciumento demais. Ele começou a assumir os seus erros. E eu de uma forma, eu fiquei feliz porque ele entendeu o processo. Às vezes as pessoas começam a falar das suas perdas, acreditando a culpa dos outros, sem entender que o erro é seu. E se você não reconhecer isso, vai se arrebentar. E talvez alguns aqui não precisam nem chegar no processo da perda. O objetivo é você avaliar e falar: opa, eu posso parar aqui. Então esse é o meu objetivo com vocês. Eu tenho falado muito sobre tempestades, e essa tempestade que Paulo enfrenta, ela teve um motivo. Ela gerou destruição, ela gerou desconforto, mas ela teve um motivo. E qual é o motivo dessa tempestade? Por que existem situações que nós perdemos? O que tem levado você a perdas? Eu vou trazer 3 lições rápidas aqui para vocês. Quem tiver com as placas aí me ajuda no tempo, daqui a pouco eu vou alinhando. Mas para a gente poder entender, eu quero ler mais uma porção do texto. Se você puder voltar em Atos capítulo 27, no capítulo 27, o verso 1, eu vou ler mais uma porção, que daí eu não preciso ficar explicando. Então nós ganhamos tempo com essa porção. Acompanha comigo, não fica alheio não, para você não perder a conexão. Vai lá. Diz assim: quando chegou a hora de zarparmos para a Itália, quem está escrevendo isso é Lucas. Lucas, o médico, Lucas, o que escreveu o Evangelho de Jesus. Diga-se de passagem, o Lucas que não era apóstolo de Jesus, como alguns acreditam. Ele foi apenas um dos escritores dos Evangelhos. Já falei isso aqui. São 4 Evangelhos, 2 são apóstolos e 2 não são. Os que eram apóstolos, Mateus e João. Os que não eram, Marcos e Lucas. Lucas, na verdade, era contemporâneo e parceiro de Paulo nas viagens. Um médico que abandonou a sua profissão da medicina para servir Paulo, para caminhar com Paulo, e ele que escreve também o livro de Atos. E quando Paulo foi preso, Anderson, Lucas acompanhou Paulo na sua prisão. É por isso que ele diz: quando chegou a hora de zarparmos, ele estava junto. Continuamos o texto. Paulo e muitos prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral nordeste da província da Ásia. Esse é o primeiro navio, um navio comercial, não era um navio guerreiro. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa, porque ele continuaria o seu trajeto normal. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade para Paulo, permitindo que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda e material deles. Maurício, Paulo ele ganhou o coração dos soldados romanos, inclusive desse comandante, e ele era muito solícito a Paulo. Paulo então, chegando no porto, não é mantido com os ferrolhos como os outros. Ele deixou ele visitar e depois voltaria para a viagem prisional que ele estava. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre. Devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo, perseguindo pelo mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia, na Panfilha, chegando a Mirra, na província da Lícia. Ali o oficial romano encontrou um novo navio, agora um navio egípcio, a troca dos navios, uma segunda embarcação. Por quê? É como se fosse uma conexão. Pastor, eu preciso ficar explicando? Não preciso, mas eu gosto.
né? Tem gente que lê e não entende. Eu, como professor, não consigo falar sem explicar. É como se você pegasse uma conexão. Vai fazer uma viagem, por exemplo, a Washington, nos Estados Unidos. Você não vai direto a Washington. Provavelmente você vai sair de Curitiba até São Paulo. De São Paulo você vai até Miami. E de Miami você vai a Washington. Então essas conexões que eles faziam, mais ou menos chegando ali, agora pega o navio na direção exata. Voltamos. Ali encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Então nos fez embarcar. Navegamos, preste atenção agora, o verso 7 começa tudo que eu quero compartilhar contigo. Navegamos vagarosamente por vários dias, e depois de muita dificuldade nos aproximamos de Quínido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos aos bons portos, perto da cidade de Lazéia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a embarcação, pois se aproximava o fim do outono. Paulo então tratou dessa questão com os oficiais do navio. Olha o verso 10. E disse ele: senhores, se perseguirmos, ou se prosseguirmos, melhor dizendo, essa viagem, vejo que teremos problemas ali à frente. Haverá um grande prejuízo para o navio, perda financeira, e também para a carga, perda financeira, e principalmente perigo para as nossas vidas, morte. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvido ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Uma vez que os bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fínice, que ficava mais adiante na costa da Creta, e passar o inverno ali. Fínice era um porto com abertura apenas para o sudoeste e para o noroeste, e a viagem então seguimos. Aqui eu resumo a história no quê? Nas situações que fizeram com que aqueles homens tivessem perdas. Toda a perda que você tiver, seja de saúde, toda a perda que você tiver, seja relacionamentos, podem ser amizades ou conjugal ou famílias, toda a perda que você tiver profissional, ou toda a perda que você tiver financeira, sempre terá um motivo. Hoje eu fui chamado à tarde para fazer um batismo de um senhor de 62 anos. Ele está com 32 quilos. 32 quilos. Eu estava com medo da forma que fosse batizá-lo, usamos uma banheira na casa da família. Eu estava com receio da forma de batizar poder machucá-lo. Ele desenvolveu câncer nos ossos, passou para os músculos e já está no sangue. Eu achei interessante como ele me falou, assim, amável demais. Ele falou assim: infelizmente eu fiz escolhas na minha vida. Ele perdeu a saúde, Gerson. Ele perdeu a força. E ele reconhece que o que trouxe ali foram as escolhas da vida dele. Toda perda vai ter uma escolha, vai ter uma decisão. Às vezes nós estamos escolhendo o prazer momentâneo, às vezes nós estamos escolhendo as amizades de influências ruins, às vezes nós estamos escolhendo nos afastar de Deus, rejeitar a Deus, porque aparentemente queremos o prazer, mas não entendemos que essas escolhas em algum momento, elas vão trazer, Moacir, consequências. As escolhas daquele capitão trouxeram perdas financeiras, o equipamento do navio, a paz, o próprio navio e quase a vida. Agora, quais foram os motivos? O que fez com que aqueles homens perdessem? Anota lá. Se você gosta de anotar, vale a pena você anotar. Primeiro motivo que fez com que aqueles homens tivessem todos aqueles prejuízos: eles não prestaram atenção nos sinais. Quando Paulo ele é levantado inclusive para dizer não vamos seguir viagem, Paulo estava sendo usado por Deus para prevenir do prejuízo, mas eles não quiseram. Porém, antes de Paulo falar, já existiam sinais que aquele capitão, experiente em navegação, não quis prestar atenção. Toda a perda, Mário, que eu e você enfrentarmos, infelizmente, Hipólito, é porque nós não prestamos atenção nos sinais. Quais foram os sinais? Segundo o texto, no verso 7,
nós vamos encontrar os sinais que o texto deixa claro, e eu quero fazer um paralelo com as nossas vidas. Na primeira parte do verso 7 diz assim: navegamos vagarosamente por vários dias. O primeiro sinal que a decisão que você está tomando é uma decisão ruim, que a escolha que você está fazendo é uma escolha ruim, que o caminho que você está trilhando é um caminho ruim, que isso vai te trazer prejuízo, é quando as coisas começam a ficar travadas, vagarosas, lentas. Já vi muita gente, Carol, que começou a enfrentar situações de trava, e ele começou a repreender o inferno, e não era o inferno, Tiago, era Deus, provavelmente mostrando para ele: não segue por aí. Quem está me entendendo, diga amém. Eu quero falar com pessoas que talvez estão fazendo negócios hoje, estão assinando contratos, estão tomando decisões. Se o negócio está ficando travado, está ficando ruim, está ficando lento, cuidado, pare, não insista. Lucas, quando escreve, ele diz assim: a viagem começou a ficar vagarosa, ela começou a ficar lenta. Tinha alguma coisa que não estava deixando eles continuarem. Sabe o que era? O sinal de Deus, porque Deus tinha um propósito, que Paulo chegasse em Roma, e se Paulo morresse no caminho, o propósito não aconteceria. Era o próprio Deus conduzindo aquela viagem, mas aquele capitão insistiu em fazer do jeito dele. Eu quero falar com pessoas que parece que o negócio está travando. Eu quero falar com pessoas que parece que as coisas não estão acontecendo do seu jeito, aquele contrato não é assinado. Ei, cuidado. Se está vagaroso, se está travando, se está lento, no mínimo você tem que prestar atenção. Segundo sinal que nós vemos no texto, a Bíblia diz que eles estavam navegando vagarosamente por vários dias, e depois disso tiveram muitas dificuldades. Primeiro o negócio começa a ficar lento, de repente ele começa a ficar difícil, começa a ficar desconfortável. A dificuldade ali a gente pode encontrar com aquela falta de paz. A falta de paz, meu irmão, pode ser Deus dizendo para você: não vai por esse caminho. O problema é que algumas pessoas, elas são obstinadas demais. Se está faltando paz, puxa o freio de mão. No mínimo você tem que parar e orar mais. No mínimo você tem que parar e ouvir o coração de Deus. Toda situação desconfortável precisa levar em consideração. Todo obstáculo, seja ele de documentação, seja ele de tempo, seja ele de combinação, começa a ficar difícil, começa a sair do plano inicial. Ei, pode ser um sinal. Aqueles homens não prestaram atenção nas dificuldades. Quando você está vivendo uma situação como essa, a primeira coisa, seja pela lentidão, seja pela dificuldade, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é: será que esse negócio é para mim? Será que isso é para mim? Número 2, será que é o tempo? Uma coisa é ser para você, aprovou, outra coisa é você entender o tempo. O diabo, ele é expert em adiantar tempos. Quando ele não consegue, Vanessa, tirar o cristão do plano, o que ele vai fazer, Leozinho? Ele vai tentar adiantar o tempo. Ele tentou fazer isso até com Jesus. Por que, Michael, que não vai tentar fazer com nós? A Bíblia diz que Jesus, ele sai do batismo com João Batista e é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Lá no deserto, Satanás se apresenta para ele. E a Bíblia diz que ele foi tentado. Qual foi uma das tentações que Satanás apresenta para Jesus? Ele leva no alto do monte, mostra todos os reinos e diz: se você me adorar, tudo isso eu dou para você. Ei, já era de Jesus, só não aquele tempo. 3 anos depois ele assumiria o governo de toda a terra. Posso ouvir um amém por isso? Se ele tentou adiantar o tempo para Jesus, por que ele não vai tentar adiantar o tempo para você? Às vezes você está adiantando o tempo no namoro, adiantando o tempo, adiantando os processos. Namoro é uma coisa, casamento é outra. Tem muita gente que adiantou. Quando eu falo adiantar o tempo no namoro, todo mundo entende, amém? Ele adianta o tempo no namoro e daí no casamento ele não tem tempo algum. É verdade ou não é? Não tem. Por quê? Porque adiantou. Nós precisamos ter discernimento, sabedoria quanto ao tempo certo das coisas. Às vezes não é aquele tempo. Às vezes aquele negócio não é para você. Já vi muita gente entrando em sociedade. Vou entrar na sociedade.
A pessoa que convidou ele para a sociedade está no lugar que ela deveria, Wagner, ele que não está. E eu tenho um problema com sociedade, gente. Para mim, sociedade é só com a sua mulher e se ela for crente, ou com o seu marido. Se não for crente, nem com a mulher e com o marido. Posso ouvir um amém? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que tem sociedade, dá muito certo. Tem aqui o Davi, que é o nosso líder de casais, tem uma sociedade que dá muito certo. Conheço pessoas que dá certo, mas para mim, Maurício, nunca deu certo. Só deu ruim. E às vezes é para o sócio, não é para você. E entra numa enrascada. Às vezes não é um negócio, às vezes pode não ser o tempo, às vezes não é um negócio para você, e às vezes você não está preparado ainda para aquele negócio. E Deus está te segurando. Ele está deixando o negócio lento. Alguns obstáculos estão se levantando para quê? Para você se capacitar. O problema é que tem gente que é obstinada, dura serviço, coração endurecido, e ele quer fazer do jeito dele. Quem está me entendendo, diga amém. O primeiro sinal, vagaroso. Segundo sinal, dificuldade. Qual é o terceiro sinal? Vai lá no texto comigo. Então nos aproximamos de Quínido, e a Bíblia diz: e enfrentamos uma grande tempestade com ventos contrários. Os ventos contrários são o terceiro sinal. É quando o negócio começa a ficar bruto. É quando a situação começa a perder o controle. O vento contrário é quando você não sabe para onde vai. A Bíblia diz que o vento ele começou a se levar o barco de lado, e os marinheiros tentavam, Jefferson, colocar o barco de frente para ver se ele cortava os ventos, mas não conseguiam. Por que, Ana Paula? Porque o vento não deixava eles serem conduzidos, ele não deixava eles comandarem. A tempestade agora comandava a embarcação, não eram mais eles. O vento contrário era outro sinal que o negócio estava ruim. Preste atenção, tudo isso estava acontecendo antes de Paulo dizer: não vamos. O problema é que aquele capitão não estava prestando atenção. O vento contrário dificulta o processo. O vento contrário pode ser com uma documentação que foi negada, uma assinatura que não foi aprovada, um crédito que não foi aprovado, um órgão competente que não dá o seu sim. Esses podem ser os ventos contrários. E esses ventos contrários podem não ser o inferno, como muita gente está acreditando, Denis. É Deus falando: calma aí, espera um pouco. Outro sinal que nós encontramos depois dos ventos contrários, a Bíblia diz que navegaram com muito esforço. Eles começaram a navegar com muito esforço. A situação começou a ficar mais densa, a tempestade começou, os ventos começaram a ficar mais pesados. Quando a coisa começa a ter insistência, parece que aquela pessoa que ela está fazendo um financiamento para a empresa, Lucas, e o gerente do banco ofereceu um juro de 1,2. Ele está empolgado com aquele juro de 1,2. De repente, quando vai assinar o contrato, fala: aquela promoção acabou, virou 1,9. Para quem trabalha no setor financeiro, sabe que quando muda assim 80, 0,8, 0,9, meu irmão, já dá uma fortuna de juros. Principalmente quando é um crédito muito alto, o negócio começou a ficar ruim. Aí de repente começa a pedir o que não estava pedindo, documentação que não pediu, começa a pedir, como é que é para colocar lá, esqueci a palavra agora, avalista, quando é para colocar um imóvel, uma garantia, mas não estava assim, não, mas agora mudou. Os ventos começaram a ficar mais densos, a situação começou a ficar mais desconfortável, começou a ter que colocar muito mais esforço. Se o negócio estava andando de um tempo, Ademilson, e de repente começa a ficar mais esforçoso, é outro sinal. Começa a ficar doloroso, o desconforto é pior. Calma, segura a sua onda, porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Se começou a doer, não é de Deus. Vou acabar com o casamento de alguém agora que está pensando em casar. Está namorando, está noivando, está para casar. De repente o negócio começa a ficar esquisito, começa a ficar doloroso, começa a ficar grosso demais. Você acha que depois de casar vai voltar a ser doce? Meu irmão, só tende a piorar. Calma, agora acabei. Agora, se tinha alguém passando pelo perrengue, acabei com o casamento agora. Não estou dizendo para acabar, mas espera. Fica calmo. Não vai em frente. Porque o que é de Deus não acrescenta dor. Se está doendo, não é de Deus. Se está tendo que colocar muito esforço, não é de Deus. Olha outro aqui, outro sinal. E a Bíblia diz: e depois disso vimos que havíamos perdido muito tempo. Quando o
projeto começa a ficar demorado. O que era, Erickson, para acontecer em 2 semanas começa a virar 2 meses, 6 meses. O que era para ser construído em 6 meses começa a virar 1 ano. O que era para ser assinado em 1 semana começa a levar 30 dias. Ei, está demorando demais. Por quê? Será que é só levante maligno? Será que é só um problema de documentação? Ou é um sinal? Nós precisamos entender que existem tempestades que são levantes do inferno, mas existem outras tempestades que é Deus colocando a gente no rumo certo. Não seja um obstinado. Pastor, como que eu sei que os sinais que estão se levantando desconfortáveis são de Deus ou são levantes malignos? Anota lá se você gosta. Rita, isso sou eu, não tenho uma base de teologia para você, apenas uma experiência. Quando é levante maligno, Denis, levanta de uma hora para outra. A tempestade de Jesus com os discípulos em Marcos 4, a Bíblia diz que de uma hora para outra levantou uma forte tempestade. Jesus estava dormindo, se levantou e disse: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. E diz: e Jesus repreendeu os ventos. Os ventos têm ouvido? Vento tem ouvido? Mar tem ouvido? Então não era vento, era algo maligno. O que é maligno se levanta de uma hora para outra. Está indo tudo bem, de repente travou. Opa, pode ser Deus, pode ser o diabo, perdão. Levantou de uma hora para outra, é o inferno, pode ser. Agora, quando o negócio começa a ser gradativo, começou a ficar vagaroso, lento, começou a travar, começaram a vir dificuldades, os ventos começaram a ficar contrários. Depois disso começaram a navegar com muito esforço, começaram a ver que estavam perdendo tempo. Ei, é um processo progressivo, está aumentando. Pare e avalie. Não é que Deus está te castigando e não quer te dar aquilo. Deus na verdade está te poupando de viver uma dor com aquilo. Segundo motivo que nós enfrentamos perdas: o primeiro é não avaliar os sinais. O segundo motivo é não ouvir conselhos. Vai comigo agora no verso 9 de Atos 27. A Bíblia diz assim: as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. Então Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio e disse ele: senhores, se prosseguirmos, ele não diz acho, acredito, creio. Ele foi na conjugação do imperativo. Se formos, vamos ter problemas, teremos um grande prejuízo, vamos perder a carga, vamos perder o navio e provavelmente vamos perder a nossa vida. Verso 11: mas o oficial encarregado dos prisioneiros não deu ouvidos a Paulo, mas sim ao capitão. Segundo motivo que nós estamos fracassando, estamos perdendo, Dani: primeiro, não prestamos atenção nos sinais. Segundo, não ouvimos os conselhos que Deus coloca no nosso caminho. E aqui nós encontramos um sério problema. Pessoas que não ouvem conselhos, ou estão obstinadas em fazer o que querem, dura serviço, coração endurecido, ou estão orgulhosas demais, e um na verdade está diretamente ligado ao outro. Pastor, conselho é bom? Claro que é bom. A Bíblia está apresentando dezenas de textos bíblicos que falam sobre conselhos, Raquel. O problema é que nós fomos ensinados, preste atenção nisso, nós temos que ter um equilíbrio. Nós fomos ensinados que quando estamos fazendo um negócio, tomamos uma decisão, nós não contamos nada para ninguém, Adauri. Quem já usou dessa estratégia? Levanta a mão, quero ver. Muita gente faz isso, eu também. Porém, você precisa ter um equilíbrio nisso. Não contar para as pessoas significa não colocar nas redes sociais, não contar para as pessoas que não torcem para você, não falar dos seus negócios para quem quer ter o seu resultado. Não significa que você não pode pedir conselhos, pelo contrário, os conselhos são bênção. Olha o que a Bíblia diz sobre conselhos. Vou pedir lá para a Jaque colocando, a Jaque está lá? Eu vou pedir para a Jaque colocando para nós, se possível, os textos bíblicos. E você não precisa abrir a Bíblia se você não tiver tempo. Eu vou ser rápido por causa do meu tempo aqui. Provérbios 12:15, olha o que diz o texto: o caminho do insensato lhe parece justo, mas o sábio ouve conselhos. A Bíblia diz que aquele que anda segundo o seu próprio caminho, ele é tolo, é insensato. O sábio é aquele que busca conselhos, que ouve conselhos. Então, existem duas fontes de sabedoria claras na Bíblia.
A primeira delas, Viviane, o próprio Deus. Tiago diz assim, Jonathan: aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor. Primeira fonte, inesgotável e mais importante, Deus. Segunda fonte de sabedoria, Thaís, conselheiros. A Bíblia diz: o sábio busca conselhos. Olha em Provérbios 11:14, diz assim: quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Em algumas versões, sabedoria. Aqui agora não fala só de conselhos, fala de conselheiros. A sabedoria está na multidão de conselhos. Não é um só, são vários. E por que ele fala de vários conselhos? Eu entendo que ele fala, Maristela, de vários conselheiros, porque nem todos dominam todas as áreas. Então, se você precisa de um conselho, por exemplo, conjugal, não adianta você procurar um consultor de empresas, a não ser que ele seja um bom marido e um expert em aconselhamento matrimonial. Agora, se você está passando por uma crise financeira, empresarial, não adianta você procurar o líder de casais da igreja, a não ser que ele seja um bom empresário. Quem está entendendo, diga amém. Então a multidão de conselhos, Juarez, tem a ver com a área que você está tomando decisões. Vamos para frente, olha o que diz Provérbios 19, 20 e o 21. Ouça conselhos e aceite instruções. Olha para mim. Primeiro ele diz: ouça conselhos. Depois ele diz: aceite os conselhos. Porque tem muita gente que ouve, mas não aceita. É verdade ou não é? Ele chega para a mulher e pergunta assim: o que você acha que eu faço? Porque ele quer que ela diga o que ele quer ouvir. Estou pensando em trocar a roda do carro, está com um barulho esquisito. E o meu amigo me ofereceu uma, inclusive, Aro 18, que custa 10 mil, ele faz por 5. O que você acha? Ela diz: não. Ele ouviu o conselho? Você diz: ouvir? Ouviu. Aceitou? Então uma coisa é ouvir, outra é aceitar. Por isso que o sábio Salomão, ele diz: ouça conselhos e aceite as instruções, então você acabará sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que ele quer me dizer aqui no verso 21? Que o propósito de Deus na minha e na sua vida pode ser revelado por conselhos. Olha que coisa interessante. Provérbios 15, 22 diz assim: os planos fracassam, perdas, frustração. Por causa do quê? Por falta de conselhos. Mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 3:10: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com aqueles que tomam conselhos. Os conselhos, Provérbios 20:18, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. A Bíblia está recheada, Josmar, do que? De lições que falam sobre a importância de conselhos e conselheiros. Não é que você tem que ficar pedindo conselho para todo mundo, Wilson, mas você precisa aprender a ter conselheiros. Aquele comandante da guarda não ouviu Paulo, aquele capitão não ouviu Paulo, o dono do barco não ouviu Paulo. Eles não ouviram o conselho de Paulo e enfrentaram uma tempestade que fez com que eles perdessem tudo. Perderam a carga, perderam seus pertences pessoais, perderam as ferramentas do navio, os equipamentos do navio, perderam o próprio navio e quase perderam a vida. Por quê? Porque rejeitaram o conselho. Tem muita gente que está perdendo casamento. Por quê? Porque rejeitou o conselho. O conselho pode sair aqui do altar, o conselho pode sair do seu devocional todos os dias da sua Bíblia. O conselho pode sair daquela pessoa que tem te discipulado. E se você não tem um discipulador, está na hora de você encontrar. Aqui na igreja nós temos o CARE, que é um projeto ano a ano de discipulado. Tem muita gente que quer tomar decisão segundo o seu coração. Não existe, preste atenção nisso, não existe possibilidade de você acertar sempre somente pelo teu coração. O conselho é fundamental. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria.
Pastor, então como é que eu posso, com quem eu devo tomar conselhos? Anota lá, 3 grupos de pessoas que você pode e deve tomar conselhos. Anota lá. Hoje vocês não estão com vontade de anotar, não estou vendo ninguém anotando, né? Depois vocês esquecem tudo, mas não tem problema. Primeiro grupo de pessoas, quem te ama. Ouça os conselhos de quem te ama. E quem são as pessoas que nos amam? Família. Quem é a família primária? Fala para mim. Pai, mãe, esposo, esposa e filhos. Ouça quem te ama. Quando sua mãe falar, não faça isso, puxa o freio de mão e volte. Quando sua mulher falar, não vai, não vá. Até porque se você for e der ruim, você vai ouvir a frase que o homem mais odeia na sua vida. Eu te avisei. É ruim, homem. É ruim, homem. Então vamos ouvir conselho. Gente, decisões de gente casada tem que ser juntos. Porque a partir do momento em que você casou, vocês se tornaram uma só carne. Ai, pastor, mas meu marido é um banana, meu marido é um pastel. Fia, amassa esse pastel e come. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas deixa ele participar. Deixa ele participar. Não tem como, orem juntos. Qual é o problema da igreja hoje? Ela primeiro decide e depois ora. Depois que decide errado e dá ruim, aí ela vai orar por quê? Ah, Deus, porque o Senhor deixou. Falha. Ouça seus pais. Gente, de cada 10 casamentos que eu atendo, que estão tendo problema, 5 deles a mãe, problema assim de divórcio, 5 deles a mãe ou o pai, antes de casar, disse assim: olha, não vai nisso, não entra nessa. Olha, eu não vejo que ele é uma boa pessoa para você. Eu vejo que ele não é um bom homem para você. Não, mas eu amo. Ama tanto que leva as pancadas. Apanha, por causa do amor. Ei, ouça os conselhos dos seus pais. Ouça. Pais, ouçam os conselhos dos seus filhos. Tem filho que é mais maduro do que pai e mãe. O que a família está dizendo para você nessa hora? Esse é o primeiro grupo. Segundo grupo de pessoas que eu devo procurar conselhos, as pessoas que têm experiência naquela área. Aqui é Paulo. Por que Paulo ele se levanta e diz: calma lá, gente, para aí, se a gente seguir viagem vai dar ruim, nós vamos perder a carga, vamos perder o navio, nós vamos morrer. 2 coisas aqui ficam muito claras. Primeiro, Paulo era homem de Deus, o Espírito Santo estava dando esse discernimento para ele. Quem está entendendo, diga amém. Segundo, Paulo era experiente. 3 viagens missionárias ele fez. E 70% do trajeto que Paulo fez nessas 3 viagens missionárias, que consumiu boa parte do tempo ministerial dele, foram de quê? De barco. Se tinha uma coisa que Paulo sabia, era sentir cheiro de chuva antes da chuva chegar. Entendia a densidade da neblina, se estava mais complicado depois dela ou não. Paulo conhecia, ele tinha experiência. Então, se você vai buscar conselhos, busque o conselho de gente que tem experiência. Não adianta você estar passando por uma crise conjugal e ir almoçar com quem acabou de divorciar ou está divorciando e pedir conselho para ele. Se você vai pedir conselho para alguém que acabou de se frustrar no casamento, o que ele vai dizer para você? Não casa. É verdade ou não é? Não adianta você pedir conselho para quem não deu certo. O cara vai pedir conselho para quem divorciou 5 vezes e está solteiro. Não adianta. Essa pessoa pode ser um bom conselheiro de negócio, mas não é um bom conselheiro de matrimônio. Não adianta você pedir conselho para um empresário que faliu e não se levantou. Se você vai pedir conselho de empresa para um empresário, tem que ser um empresário que tem sucesso, ou que quebrou e se levantou e agora está bem. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta você pedir conselhos de ministério para quem caiu no ministério. Um dos maiores erros que eu cometi na minha vida foi quando eu estava fazendo meu curso de economia e eu abri um restaurante chamado Planeta Gospel Café. O primeiro candidato a garçom que eu entrevistei me entregou um currículo e no currículo dele estava lá: economia, formação.
faculdade FESP, a mesma que eu fazia. Aí sentei para ele para conversar. E aí, vi que teu curso aqui é economia. Ele falou, cara. Você fez na FESP? Ele falou, fiz. Eu falei, eu estou fazendo economia na FESP. O que você acha? Ele falou, cara, olha o que eu estou vivendo, sou garçom. Nunca usei meu curso para nada. As portas nunca se abriram. Economia é um curso péssimo e ruim, não sei o que. Sabe o que eu fiz aquele ano? Tranquei minha faculdade. Porque eu vi o fracassado. Perdi 1 ano de faculdade porque eu ouvi o cara. Sabe por que ele estava naquela situação? Não estou dizendo que o garçom é fracassado. Estou dizendo que o economista que não viveu a economia teve que ir para uma profissão que não era dele. Sabe por quê? Não era porque o curso era ruim, é porque ele era ruim. Busque conselhos de quem tem experiência. Terceiro grupo de pessoas que você deve buscar conselhos: pessoas que têm o coração em Deus, que vivem o princípio. Você pode encontrar um bom empresário eficiente não, com resultado, mas se ele não tiver princípio, não serve para você. Eu lembro de uma situação, uma pessoa me chamou e falou: o negócio é o seguinte, se você trabalhar nesse ramo aqui e fizer isso daqui, quando você dá propina a bola para o comprador, esse cara te coloca no top 5 na indústria farmacêutica. O Erickson sabe bem o que é isso. Esse cara da distribuidora aqui, quando você dá uma comissão para ele, ele fala: mas como que é essa comissão? Ele fala: uma comissão. Eu falei: uma comissão como? Ele falou assim: uma propina. Eu falei: mas é registrado em contrato? Paga um boleto? Ele falou: não, o negócio é por fora. Ele era o melhor vendedor que estava me dando o conselho. O cara tinha resultados espetaculares, o problema é que ele não tinha princípios. Então não adianta procurar só o experiente com resultados, tem que ter princípios. Agora, se você estiver sendo aconselhado por uma pessoa que te ama, que tem experiência e tem princípios de Deus, aí vai embora. Continue guardando as suas decisões só para você, continue agindo segundo aquilo que você já faz, mas não deixe de procurar conselhos. Vamos colocar de pé para eu encerrar a terceira e última lição. E essa vai ser rápida por conta do nosso tempo. A Bíblia diz que aquele marinheiro não ouviu o conselho de Paulo, mas quando ele chegou no porto seguinte, ele ficou desconfortável. E a Bíblia diz que ele procurou o conselho dos tripulantes, dos prisioneiros. Terceiro erro é não ouvir o conselho da pessoa certa, mas ser influenciado pelas pessoas erradas. Eu não sei aqui qual dos dois é pior. Se pior é aquele que rejeita o conselho que vem de Deus, ou aquele que rejeita o conselho de Deus para ouvir o conselho dos ímpios. Salmo 1: bem-aventurado, feliz é aquele que não segue o conselho dos pecadores. Aqueles homens estavam no mesmo barco. Aqueles homens tinham o mesmo objetivo, mas não tinham o mesmo discernimento. Por conta desses 3 erros, perderam toda a carga, perderam todos os seus pertences, perderam todo o equipamento do navio, perderam inclusive o navio e quase perderam a sua vida. Porém, história para uma outra mensagem. A Bíblia diz que Deus acaba usando aquela tempestade para levar Paulo a uma ilha chamada Malta, e lá ele ainda é usado para fazer muitos milagres, porque Deus é misericordioso.